Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo, que daremos continuidade da obra O Céu e o Inferno. Capítulo 3, O Céu. Bom, Terezinha, hoje, oh, que surpresa agradável, que o nosso querido irmão Mário está conosco. Sejam bem-vindas, Terezinha, Nilce e quem adentrar posteriormente. Então, Terezinha, Mário, Nilce, é conosco. Bom, boa tarde a todos. E para darmos continuidade, né, a esse estudo, é bom te relembrar um pouquinho aqui desse item, o céu, o que já foi falado, porque faz um tempinho já que a gente não vê, né, só para a gente se situar aqui no capítulo, né? Então, nesse capítulo sobre o céu, Kardec inicia falando como os antigos explicavam o céu, né, dentro das suas limitações. Eles tinham só os seus sentidos físicos, né, para observar, e da forma como eles viam, da forma como eles entendiam, eles explicavam. Então, aquela ideia dos céus superpostos, né, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, até o sétimo céu, né, que era o mais elevado de todos, né? E no catolicismo eram três céus, e no terceiro era a morada de Deus, né? Uma coisa assim. E depois Kardec fala da ciência que vem, né? Começa o desenvolvimento da ciência, começa a mostrar que essas ideias, né, eram falsas, né, de acordo com as pesquisas, com as descobertas científicas e tudo mais. Aí ele fala do espiritismo, fala do mundo espiritual que está por toda parte, não tem essa coisa de camadas, nem de locais, né? Os espíritos estão por toda parte. E ele, no nosso último estudo, ele tinha entrado, aí ele fala também dos mundos, né? Na categoria dos mundos, das diversas diferenças dos mundos habitados. E no nosso último estudo ele falou da reencarnação, né? Que os espíritos reencarnam em mundos mais adiantados, mundos mais atrasados, e que o nosso está entre os mais atrasados ainda, né? O nosso planeta, abaixo do nosso, somente os mundos primitivos, abaixo do nosso, então ainda é um dos mais atrasados, né? Então, assim, foi bem resumidamente, mais ou menos o que nós vimos até aí. E agora a gente vai continuar aqui, né, Zélia? Posso entrar aqui posso abrir aqui? Tá liberada, Terezinha. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Não, é esse aqui. Então, nós vamos iniciar aqui. Nós paramos aqui nesse parágrafo, né? É assim que o espírito progredindo, né? Foi aí que nós paramos, né, Zélia? Isso, Então, Terezinha. vamos dar continuidade daí. É assim que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Antes, porém, de haver alcançado o ponto culminante da perfeição, ele desfruta de uma felicidade proporcional ao seu adiantamento. Então, aqui, assim, vou só completar a ideia, né? Assim como a criança frui as alegrias da primeira infância, mais tarde as da juventude e, finalmente, as mais sólidas da idade madura. Então, vamos ver a nota aqui, que nós temos aqui, né? Às vezes eu tenho dificuldade de abrir a nota. Bom, essa explicação corresponde ao item terceiro do resumo da lei da justiça divina, no capítulo 8º, que afirma: a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Então, tem aqui também, que eu peguei aqui, no livro no Céu e Inferno, só que aqui é do livro
lá da tradução de Portugal, por isso que é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo, né? Então, diz assim, aquele item 3 que a nota se refere. A felicidade perfeita é inerente à perfeição, quer dizer, a purificação completa do espírito. As imperfeições são as causas do sofrimento, assim como as qualidades adquiridas são a causa de alívio dos sofrimentos. Daqui resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou más que o espírito possui. Então, essa explicação aqui é bem importante, né? Bem interessante para nós entendermos porque, né? O que causa infelicidade para o espírito no mundo espiritual, né? São as suas imperfeições. Então, quanto mais evoluído o espírito, né? Mais ele vai usufruindo de uma felicidade maior, né? E eu peguei aqui também, no Livro dos Espíritos, tá, com relação à felicidade, né? Aí tem Se você me 900. disser qual é direta, aí eu posso abrir, porque se pode também colocar na tela, Tê. Já abri aqui, Zé, olha. Questão 920 do Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então, o homem pode usufruir de uma felicidade relativa, né? Aqui, concebe-se que o homem será feliz na Terezinha, não terra. está na tela não, viu? Não tá? Tá não. Nem aqui Mas você leu eu anteriormente. compartilhei, eu Mas compartilhei. você está ainda no céu e inferno. Não, mas eu compartilhei, será que Você é? compartilhou, mas não está aparecendo minha flor. Vou ver o que aconteceu. Melhor você pôr então, Zélia, Então, por peraí, favor. você quer qual? O 900? Se você me permite, é porque eu tenho um probleminha que eu não consigo assimilar quando se lê muito. Essa parte aqui da que você falou, que é do livro do O Céu e o Inferno, da B, não é isso? Sobre a felicidade, é isso? É o item Foi, terceiro, né? aqui. Então, por favor, me desculpe, porque foi muito rápido, se eu não estou vendo. Essa, o capítulo é capítulo Oitavo, oitavo, as penas futuras, segundo aqui, o Espiritismo. A felicidade perfeita é inerente à perfeição, quer dizer, a purificação completa do espírito. As imperfeições são as causas do sofrimento, assim como as qualidades adquiridas são as causas do alívio dos sofrimentos. Daqui resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou más que o espírito possui. Bom, agora você o livro dos espíritos, não é isso? A questão que você disse é a questão 920. 920 e 921. Pronto, deixa eu chegar até lá, tá, Florzinha? Aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim, Certo. aí. Então, capítulo 1, penas e gozos terrenos. Pronto, Terezinha. Muito obrigada. Então, a pergunta 920, né? O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. 921. Concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica,
Pode cada um gozar uma felicidade relativa? O homem é, resposta, né? O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, os espíritos dizem, né, que o homem, o ser humano, pode gozar de uma felicidade relativa aqui, enquanto aqui mesmo, encarnado. Relativa a quê? Relativa ao seu grau de evolução. Então, o que depende do que isso, né? Quanto mais o homem, o ser humano, ele vai harmonizando o seu modo de pensar, seu modo de sentir, seu modo de agir às leis divinas, quando mais ele vai se harmonizando às leis, o seu comportamento, seu pensamento, seu sentimento, um grau maior de felicidade ele vai alcançando. Então, aqui mesmo, encarnados, há essa possibilidade, né? É isso que o Espírito está dizendo. E aqui na nota, né? O homem bem compenetrado do seu destino, não Pera, vê só um na instantinho, existência. Terezinha, caiu. Voltou agora a tua internet. Inicia, por favor. Reinicia. O homem bem compenetrado do seu destino futuro, não a existência corpórea mais do que uma rápida passagem. Então, depende muito da nossa, de alcançarmos uma felicidade relativa, né? Um grauzinho a mais de felicidade, né? A forma como nós entendemos, né? A vida futura, a vida depois da morte, o que é, né? E a forma como nós nos comportamos, tanto em pensamento, como em sentimento, como em atitude, de acordo com as leis divinas, né? Depende disso a nossa evolução, nosso progresso e, como consequência, a nossa felicidade. É como uma parada, a vida aqui na Terra, né? É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor, quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos no mau caminho e, de consequência em consequência, caímos, afinal, na desgraça. Então, aí ele está desenvolvendo a ideia, né? E eu gostaria de pôr para vocês agora, vocês comentarem isso que a gente viu. Achei interessante aqui que os nossos próprios desvios, que são consequência. Porque eu sempre converso com meu esposo que as tristezas, aliás, os transtornos, as tristezas que achamos, são consequência das nossas próprias escolhas. Né? E está bem claro como foi dito aqui. Uma coisa que eu gostaria de comentar é isso aqui, ó. Essa felicidade relativa, o que se chama felicidade relativa, não seria, por favor, eu gostaria de que conversássemos para que eu possa entender melhor. Os nossos momentos alegres? Não, eu não entendo assim, Zélia. A felicidade é uma coisa, momentos de alegria, momentos de prazer é outra coisa, né? Essa felicidade relativa que ele está falando é conforme a gente vai realmente evoluindo. Quanto mais evolui, mais vai ampliando essa sensação de felicidade
e é uma felicidade que não se perde mais. Aqueles momentos de prazer, momentos de alegria, eles passam, eles acabam, né? Eles são efêmeros. Mas a felicidade conquistada pela evolução espiritual, evolução moral, evolução intelectual também, essa não se perde, né? Por isso que eles chamam de felicidade, né? É assim que eu entendo. Seria o estado de espírito de tranquilidade, paciência, tolerância. Serenidade, em paz com a própria consciência, né? Mas isso a gente vai conseguindo gradativamente, né? Por isso que é relativo, né? É gradativo. Sabe, A felicidade absoluta só os espíritos puros. Sim, isso, claro. Certo. o que é interessante a gente ver é como o Kardec ele vai construindo paulatinamente as ideias sem pressa, né? É É, justamente para a gente ter esse entendimento. Porque quando ele inicia esse capítulo, ele vai, como a Terezinha bem relembrou os estudos que a gente fez, ele vai trazer primeiro os conceitos vigentes, né? Como era o olhar que se tinha para o céu, e nessa da gente olhar para o céu com aquela ideia, né, de que o último céu seria a morada dos divinos, e que se a gente se comportasse de acordo, né, com aquela moral heterônoma, ou seja, de acordo com as regras, né, a gente iria para um lugar ou para outro. E a igreja sempre coloca que a gente não tem uma encarnação, né? A gente tem uma única vida, em que a gente vem, o espírito se liga ao corpo naquele momento do nascimento, morre-se e vai se esperar um julgamento para onde que a gente vai, né? Para gozar uma vida de felicidade eterna ou um sofrimento eterno, né? Então, uma ideia bem tacanha, né? Bem reduzida a que realmente, aliás, a gente diminui inclusive Deus, né, com essa ideia. Aí o Kardec, quando ele começa a construir essa ideia da felicidade, a felicidade não é conquistada de imediato, é um passo a passo, que a gente tem o livre-arbítrio, que a gente vai construindo esse merecimento e que há muitas moradas, né? E não apenas dois lugares circunscritos, ter três, né? Porque como deu muita polêmica, inventaram lá o tal do limbo, né? Do limbo não, como é o purgatório, purgatório. purgatório, né? É. Então vai se construindo ideias como justificativas, né, para tentar arrumar melhor essa ideia e continua ficando um boneco cada vez mais feio, né, quando vai se consertando. É. Então é Do mesmo, interessante ver como o Kardec vai de uma forma racional, né? Eu queria comentar uma outra coisa que não é bem o tema, mas que está ligado agora com essas respostas dos espíritos aqui. Mas se a Nilce quiser comentar algo antes sobre a temática, aí eu volto a falar no final. Tá tranquila, Nilce? Só uma curiosidade, antes de você começar, Mário, olha só o que eu achei Uhum. interessante, que esse artigo, só uma curiosidade, o Kardec desenvolveu na Revista Espírita de março de 1865. Eu não sei se vocês sabiam. Então, ele desenvolveu com o nome Onde está o céu? Vocês estão vendo? sim. Sim. Né? E aí ele fala, deixa eu ver aqui se é, deixa eu lá no final. Observe que eles dizem, nota, esse artigo, assim como o do número precedente, sobre a apreensão da morte, foram extraídas da nova obra que o senhor Allan Kardec colocará aproximadamente no preio. Os dois partes seguintes vêm confirmar este quadro do céu, que é o céu e o inferno. Por quê? O É, Céu e Inferno foi publicado em janeiro de 1865. E aqui a primeira edição, ele está já em setembro de 1865. Aí na anterior, que ele se refere, foi em fevereiro de 1865, Apreensão da Morte. Eu achei muito curioso quando eu vi isso. Eu falei assim, olha só, que colocou, gente, está complexo. Se vocês observarem, analisar
está desde o início. Observe como ele coloca a palavra céu que ele desenvolveu no início do capítulo. Tudo, tudinho, tudo. Eu coloquei a própria felicidade que ele está comentando, as atribuições dos espíritos, tudo Inclusive, aqui. inclusive esses artigos, Zélia, inclusive esses artigos é o que sustenta justamente a tese sobre adulterações. Uhum. Porque muita gente lá, hoje ainda, eu tive a oportunidade de compartilhar um texto que o Paulo publicou sobre alguns artigos, né, numa revista digital, e eu acabei republicando, né, compartilhando esses textos. Só que uma outra moça, esqueci o nome dela agora, ela sempre está compartilhando muita coisa interessante. Ela compartilhou e veio pessoas respondendo lá, né? Falando, negando a adulteração. Aquele pessoal que a gente já conhece, né? E os argumentos deles são muito frágeis, né? E a própria moça usou isso que acabei de falar, né? Porque tem muita gente que está afirmando, ah, não, mas o pessoal X já demonstrou através da pesquisa que não houve adulteração. A moça estava perguntando para ele se ele tinha lido as obras, se ele tinha feito as comparações, né? E o que é engraçado, que a resposta que a pessoa dá, e que várias pessoas dão, nos leva a crer que realmente elas não leram, elas estão seguindo o que o dito pesquisador falou. Então, é aquela coisa, a pessoa acha, se coloca de uma posição, através de uma posição apaixonada, né, e muito pouca estudada, né, muito pouco estudada, na verdade. É mais uma questão de paixão. E um dos Uhum. argumentos que ela usou foi esse que agora você mostra no artigo, eu aproveitei para falar. É justamente quando a gente lê as revistas espíritas, porque geralmente essas pessoas ignoram também a revista espírita. E você vê aqui mesmo, está completo. Aqui É um está ensaio, completo. pois Aí, é um dos artigos que servem como ensaio para que essa obra seja publicada, né? Assim como a própria Gênese. A própria Gênese, Kardec, ele antes de publicar na Gênese, assim como no Céu e Inferno, ele publica primeiro na Revista Espírita como um ensaio e depois uhum. ele vai, né? Ou seja, se realmente Kardec fosse mudar, ele não faria esse trabalho todo. E Tem uma ainda série de, confirma, né, de, de Mário? E questões, né? confirma aqui, ó. E está confirmando lá no final. Ah, então, e essa palavrinha que aparece aqui, a Kardec colocará proximamente no prelo. Prelo É o, significa mandar para impressão, não, né? Mandar para a editora para imprimir, né? Então, quer dizer, já estava mandando para a já gráfica, estava né? lá, gente. Já Já Né? estava, Então já porque está teve tudo. depois as outras edições. Pois é, então isso daí é mais uma coisa, né, para a gente ficar atento. E mais uma vez, né, as pessoas continuam seguindo as coisas por paixão, como se fosse um time de futebol, né? Bom, Infelizmente. aí, Ó, confirma. é, Sim. Aí eu você posso, queria. eu posso fazer Então, pronto, um posso. comentário. Aí você. Posso sair daqui? A pode. Olha, Nilce eu vou queria fazer um falar, seguinte comentário aqui. ou Mário? Fala, Mário. O Mário, O comentário que eu queria trazer aqui é uma coisa que, inclusive, outro dia eu estava conversando com a Terezinha e já tive a oportunidade de conversar com vários amigos a respeito quando a gente vê no Livro dos Espíritos, a gente vê a pergunta de Kardec, né? E aí a gente tem a resposta dos espíritos e ela está em itálico, né? Justamente para diferenciar pergunta e resposta. Em seguida, tem um comentário embaixo da resposta. Muitas vezes a gente nos leva a crer que aquele comentário, alguns tradutores colocam, inclusive por escrito, como é o caso da editora da editora Besouro Lux Edições, que tem uma tradução boa, que é do Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, uma tradução bem legal. Inclusive, eles adotam a Gênese, né?
passaram a adotar a primeira edição de Kardec, né? Só que o Damasceno, ele também comete esse erro. No Livro dos Espíritos, ele coloca como esse comentário como se fosse comentário de Kardec. Por que que eu estou falando que é erro? Eu vou chamar a atenção aqui para uma pesquisa que o Paulo fez e publicou no livro Revolução Espírita. A minha edição é uma edição mais antiga, não é uma dessas mais novas aí. É, é a primeira edição, tá? Primeira edição pela editora Maat, né? Que é esse capa aqui que a maioria das pessoas tem. A minha, como é a primeira edição, vai estar na página 322. Provavelmente na segunda edição já mudou, é 324, muda pouca coisa. Se vocês estiverem aí, acompanhem. Eu sei que você não gosta muito de ler, mas eu não tenho Revolução Espírita em PDF, tá? Tem aqui, Eu, eu eu- tenho aqui. você tem? Tenho, sim, eu tenho. Então, se Só um você quiser instantinho, colocar na tela, seria bem só um interessante a instante. gente Se dar você uma me dá um lida. tempo aí, peraí. Eu dou o tempo de você Dá um fique à tempo, né? vontade. Tempo é você que Bom, controla, então fica. qual é o tema aqui? Porque aqui você. Deixa eu ver aqui, peraí, só um instantinho. Vou compartilhar a tela. Aqui, ó, É, qual é a parte? Você está vendo? é, 3 pontos. Hã? Não, aí é diferente. É Não, aqui, não, ó, peraí, só um porque pouquinho. qual é a primeira? É 3 pontos. Então, a terceira É parte. 3,5. É Três a ponto terceira parte, cinco. então. Aqui, ó, Não, desculpa, afinal, o que. 3,5. Não, é 3,5,1. Eu já achei, eu já estou na Peraí, parte só que um instantinho. a Aqui, minha é aqui. a minha é a primeira edição. Tá, a minha Ah, também. então é a mesma, 322. Aqui. Então, vamos lá. Aí, ó. 3,5,1. Tô indo. Aí, Volta só um pouquinho. aí. Aí, Isso? Tá. a alma só que a gente vai ter que andar um pouquinho. Pode ir Sim, você me diz umas 3 páginas para frente. Vai umas três Como páginas. começa Eu o acho que parágrafo? se você fizer uma busca, é mais rápido. Você escreve assim, as respostas e os comentários. Escreve na busca aqui na lupa. Qual? Há respostas? E os comentários, aí eu acredito que a gente já vai sair lá e os comentários. Isso, eu acho que já sai lá. Tá buscando. Tá nada. As respostas e os comentários. Mas aí eu tenho que ir, tenho que seguir. Eu não sei qual é o parágrafo que está aqui. Só um instante. É porque é diferente, né, gente? A alma é Não, pode ir, mencionada pode ir. Só um pouquinho, só um pouquinho. A alma, né? aqui? Mais para frente, para a igreja, não, mais para frente. Vai seguindo. Espera um pouquinho. Espera aí um pouquinho. Durante a elaboração. É Aqui. mais para frente um pouquinho, já está chegando aí. Vamos lá. Tá pertinho agora. Mais um Mais um pouquinho. pouquinho. Aí, Aí, para um pouquinho aqui, aí. aqui, aqui. As respostas e Vamos os parar aqui. comentários. Que na verdade, para ficar mais bem entendido, né, a gente pode ler um pouquinho esse 3,5,1 inteiro, que seria o melhor. Mas daqui já dá para a gente ir no ponto crucial, né? No ponto onde a gente quer colocar. Ele está falando sobre como é que Kardec fez as perguntas, como ele obteve as respostas, etc. e tal, né? E aqui, nessa nota que está anterior a isso aqui, volta só um pouquinho, Zélia, uma atrás dessa aqui, que é o comentário de Kardec. Aqui, ó. Que adianta, porque assim, o diálogo com os espíritos superiores tem um caráter diferente, como explica Kardec. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória?
A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre por isso mesmo ininteligível, ou parecerá absurda e contraditória. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Mas exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus Professores. Professor. Professores. professores e trabalhar com a sua assiduidade. O que ele está falando é que a pessoa tem que ter um conhecimento prévio, né? Para poder fazer também as perguntas e entender essas perguntas, para também não fazer interpretações equivocadas. Bem, aqui termina e aqui o Paulo falando aqui, né? As respostas, o pesquisador no caso, né? As respostas e os comentários que se seguem a elas. Resposta do Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Espíritos, por exemplo, são ideias dos espíritos condensadas, é a primeira resposta, e também corrigidas por eles nos comentários, diversas vezes, para representar mais fielmente suas ideias, como explicou Kardec numa nota da primeira edição de O Livro dos Espíritos de 1857. Então, na primeira edição, contendo 501 perguntas, né, no Livro dos Espíritos, né, o Kardec coloca a nota seguinte: os princípios contidos neste livro resultam, seja de respostas dos espíritos a perguntas diretas que lhe foram propostas, seja de instruções dadas por eles espontaneamente sobre as matérias que encerra. O todo foi coordenado de maneira a apresentar um conjunto regrado e metódico e só foi dado a lume depois de haver sido cuidadosamente e reiteradas vezes revisto e corrigido pelos próprios espíritos. Aqui que entra a coisa, ó. Na primeira edição, né, eu tenho até uma primeira edição aqui, foi uma edição em francês. A primeira coluna contém as perguntas formuladas e as respostas Mário, textuais. eu não, você está sem áudio. Sério? Tem áudio? Eu estou ouvindo Eu ele. estou escutando, Mário. Eu também. Então, Eu acho peraí, que peraí. foi você que ficou sem áudio. Eu já retomo a ideia, deixa ela. Continue, porque vocês estão me Tá. escutando? Então, a primeira coluna, por que primeira coluna? Só para a gente entender isso aqui, né? Porque a primeira edição era feita por colunas, né? Duas colunas, uma do lado da outra. Então, a primeira coluna contém as perguntas formuladas e as respostas textuais. Então, ele fazia a pergunta e tinha a resposta. E a segunda coluna encerra o enunciado da doutrina sob forma fluente, ou seja, comentários dos espíritos, continua sendo comentários dos espíritos superiores, mas ele está encerrando o enunciado de uma forma mais completa, né? Então, quando eles acham que devem complementar uma resposta, eles fazem isso, eles fazem comentários. E aí ele continua: são ambas, propriamente falando, duas redações ou duas formas diferentes do mesmo tema. Uma tem a vantagem de mostrar, de certa sorte, a feição das entrevistas espíritas, outra a de permitir uma leitura sequente, conquanto o assunto versado em cada coluna seja o mesmo. Encerram, às vezes, uma e outra, pensamentos especiais que, quando não resultam propriamente de perguntas diretas, não constituem menos o fruto das lições dadas pelos espíritos, sendo que não há nenhuma que não seja expressão do pensamento deles, né? Então, isso é uma nota aí, no livro dos Espíritos, página 30. Aí, nota de rodapé. Na primeira edição de O Livro dos Espíritos, Kardec dispôs perguntas e respostas numa coluna e outro texto em forma dissertativa numa coluna ao lado. Na segunda edição, revista e ampliada,
que a gente tem 1018 perguntas, né? 1021, né? Dependendo da tradução, as explanações foram dispostas abaixo das respostas. Como a gente tem hoje em dia, a gente lê, né? Uma abaixo da outra, certo? Erroneamente, há quem pense em tratar-se de comentário de Kardec, o que a nota explicativa de Kardec, como a gente leu agora, né? Afasta completamente, acreditando sua origem, segue um pouquinho, aos ensinamentos dos espíritos. Ficou claro isso aqui para vocês, Zé, e para todo mundo? Eu não estou te ouvindo, Zé, seu som está fechado. Seu som está fechado. Agora, abriu. Pronto. E eu estou entendendo. Isso aí eu já sabia. Isso eu só sabia. Uma das coisas que eu sabia. Você está querendo esclarecer apenas, erroneamente, como algumas pessoas entendem, não é isso? Porque aí até então eu não Sim. estou entendendo que você está fazendo isso com o link com o céu e o inferno. Sim, Eu sempre, exatamente. eu Exatamente. sempre Né? achei que era. Não, na verdade, que como a Teresinha trouxe o livro dos Espíritos, e justamente Foi nessa bom questão tem pergunta, resposta e comentário. comentar. Uhum. Então, como a gente está fazendo esse estudo aqui, entre a gente, eu tinha certeza que todo mundo sabia. Mas como a gente deixa gravado, alguém chega e aproveita, a gente aproveita porque muitas pessoas realmente não conhecem essa temática. É, E eu, particularmente, também não sabia disso, né? eu sempre achei que Então, era comentário de Kardec também. Sim. Eu li Porque, esse livro, Revolução Espírita, e não prestei atenção nesse detalhe aqui. porque Eu li um esse dos olha, deixa eu livros, só. o livro dos Espíritos, que já há alguns anos, foi lá na primeira edição, aí estava aparecendo, sabe? Eu Ó, tinha a então, o imagem. que eu quero mostrar aqui, ó. Esse Isso, daqui é o Livro dos exatamente. Espíritos original, Isso, tá? A primeira edição, tá? Eram isso. colocadas aqui, ó, em colunas, uma do lado Em da outra, colunas, né? exatamente. Isso. Agora eu quero mostrar, é porque tem algumas edições, que nem eu falei, esse aqui do Cláudio Damasceno, eu gosto da tradução dele, né? Mas se Sim. você for ver aqui, deixa eu pegar uma aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, ó, olha o que ele coloca. Ah, entendi. O comentário de Kardec. Está errado, Aham, não é comentário de Kardec, É, sim, sim. Ele sempre coloca. né? Não é comentário de Exatamente. Kardec, né? É. Não é comentário de Kardec, Isso. continua sendo, é como se fosse Uhum. uma, não é revisão, né? Mas como se fosse uma Uhum. dissertação sobre o mesmo assunto, só que mais profunda, Uhum. né? Dos Uhum. espíritos Ele superiores. bota nota de Allan Kardec, tudo assim, como eu tenho Você algum sabe que isso ali. daqui é tão importante? Isso daqui é tão importante porque você pega um audiolivro que tem na internet, que é narrado pelo aquele ator da Globo, o Carlos Vereza, ele faz com a filha dele. Se vocês prestarem atenção, quando chega no comentário de Kardec, suposto comentário de Kardec, ele não lê. Ah, não? E justamente não lê porque eu acho que ele acha que é de Kardec. Então, se não for os espíritos que isso daqui é uma percepção minha, né? É uma percepção, não, uma desconfiança minha, eu não estou afirmando. Mas pelo simples fato dele não ler a nota de Kardec, ou dos espíritos, né? É porque ele pensa que é de Kardec. Então ele fica só com a pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos. Resposta. Aí eu vou um pouquinho mais longe. Eu estou fazendo um estudo em japonês, que é hiper difícil, né? Com uma amiga nossa, porque ela também fala um pouco de português, e a gente vai meio que construindo, porque é muito difícil você fazer as traduções para uma língua como o japonês, que é uma língua, né, muito concreta, e para expressar muito, e para usar muitas expressões é difícil. E o que nós percebemos é que tem o livro dos Espíritos que foi traduzido aqui também, né, mas a tradução também. E não existe nenhuma nota de comentário. Ah, Eu acredito que pelo mesmo motivo. porque Eles acha que acreditam que aquela resposta, como não é dos espíritos, não interessa, entendeu? Quando, na verdade, essas notas são muito importantíssimas, né? importantes, são muito importantes.
Mas é que nem eu estou te falando, é uma desconfiança que eu tenho. Então você começa a ver que isso é como se fosse um padrão, né? As pessoas realmente arrancam aquilo ali como se fosse comentário de Kardec. E o que colocam na tradução acabam colocando como se fosse de Kardec. E na verdade não é. Na verdade é dos espíritos. A gente só vai saber disso porque o próprio Kardec vai comentar isso, só que no livro lá, na primeira edição. Como a gente não tem mais a primeira edição, né, a gente só tem em francês, a gente fica sem saber. É. Aí, lendo Revolução Espírita, aí eu vi essa nota e eu fui atrás do livro dos Espíritos em francês. E a FEB tinha lançado esse livro aqui, que é uma edição bilíngue, né? Uma edição comemorativa. Né? Isso daqui, na verdade, eu fui atrás e acabei, pela felicidade, encontrei, né? Então tem a tradução original e tem a primeira parte, né, em português, a tradução do Evandro Noleto, né, da FEB. Mas era isso. Bom, É só uma parte do nosso estudo, mas eu achei que seria importante a gente comentar isso aqui. muito bom. Tá, Eu, eu devolvo a palavra. eu realmente não sabia, Mário. Eu sempre falei que era comentário de Kardec. Mas não é só A você, não. maioria, É né? A você, eu, maioria né? fala Muita mesmo, né? gente. A maioria. Tradutores, Terezinha. Tradutores. Você É, pega, né? Grandes tradutores aí, né? O próprio Herculano. Você vai ver sim, lá, Herculano, as notas, ele acha que é de Kardec, não é? isso aí. Provavelmente porque todos eles foram já para a edição, né, definitiva, né? Não fizeram a Sim, pesquisa desde o vamos começo, né? direto, é. O Paulo Uhum. não, o Paulo ele foi bem, né? Pegou a coisa desde o comecinho e veio fazendo um rastreamento, né? A pesquisa do Paulo é muito profunda, a gente sabe disso, né? Né? Mas é Paulo isso, Henrique de Zélia, volto a Figueiredo, que ele palavra está para se você. referindo. Por favor, vamos continuar? Desculpa, a gente fala Paulo, parece que todo mundo sabe quem é, né? Nós aqui sabemos, né? E o que ele está se referindo é o Paulo Henrique de Figueiredo, Revolução Espírita. Para quem não conhece, é este livro que está na edição que esse que tem também é a primeira edição. Bom, podemos continuar então? Por favor. Onde que eu parei? Já não lembro mais onde eu parei. Espera aí. Vocês lembram onde eu parei? Me perdi. Eu também me perdi. Fez Estou assim, eu Foi me procurando na aqui, perdi. primeira, né? bonitinho. Foi na primeira. Foi É no- Foi na assim, primeira. Eu foi acho no que é a comecinho. a, felicidade, a Ah, a estava na felicidade. felicidade dos felicidade. espíritos. Isso, está na felicidade, né, gente? Felicidade dos espíritos bem-aventurados, não é isso? E deu a nota, Terezinha, a notinha. Pera Aí um já pouquinho. lemos a nota. Eu acho que é aqui, peraí. Ai, meu Deus, eu Os- me perco Eu, fácil, viu? é, a, Princípio, espírito, é aquela. Estava no comecinho, né? Ali, a primeira. é, vimos aqui, eu acho que você terminou, Terezinha. Gente, eu não sei aí, aqui está na 37, é isso? A nota que está no livro físico 37? Era na Já 36. achei, já achei. Peraí, já achei. Estava aqui. Nós lemos Tá essa aí, tá aqui. notinha Aqui aqui, embaixo. 43, né? Nós lemos. Agora é aqui. A felicidade dos Isso. espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, que seria, como frequentemente se tem dito, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os níveis, é, ao contrário, uma incessante atividade, conquanto seja uma atividade sem fadigas. A suprema felicidade consiste em desfrutar todos os esplendores da criação que nenhuma linguagem humana poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não conseguiria conceber, né? Ele vem aqui agora dando uma sequência aqui que eu achei bem interessante.
Ele começa a falar em que consiste essa felicidade dos espíritos puros, né? Consiste no conhecimento e na compreensão de todas as coisas. Então, tudo aquilo que os espíritos falam que nós não temos ainda a condição de entender, de compreender, né? Esses espíritos já alcançaram entendimento de todas as coisas. Na ausência de todo o sofrimento físico e moral, né? Enquanto que nós aqui temos o sofrimento físico enquanto estamos encarnados, né? Temos o sofrimento físico, o sofrimento moral no mundo espiritual, mas nós temos os dois tipos de sofrimento, né? E para os espíritos puros já não existe nenhum e nem outro. Numa satisfação íntima, uma serenidade na alma que nada pode abalar. Então, é isso que diferencia, né, essa felicidade verdadeira dos nossos momentos de alegria, de satisfação, né? Nada abala essa serenidade da alma deles, dos espíritos puros. Mesmo quando eles enfrentam situações, porque eles enfrentam, eles vão nas tarefas, eles abraçam missões, eles enfrentam situações difíceis, mas não se abalam, né? No amor puro que une todos os seres, por não haver o desgaste do contato com os maus. Então, nada abala também esse amor, né? Aqui, quando eles estão reunidos por afinidade, né? Lógico, eles estão lá em contato uns com os outros. Mas quando eles encarnam em missão, e quando eles... Vamos ver o exemplo de Jesus, né? Que encarnou num mundo hostil, num mundo rude, grosseiro, ele teve que conviver com pessoas ignorantes, pessoas atrasadas, muitas pessoas cruéis, né? Mas ele também não abalou, não se abalou, né? Ele não perdeu a sua serenidade em momento nenhum, né? Mesmo tendo esse contato com os maus, os chamados maus, né? E, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão dos seus mistérios, né? Então, aqui a visão de Deus, eu peguei aqui, eu vou ver se eu não me perco de novo, né? Aqui, visão de Deus, é a Gênese, é aqui, ó, é esse aqui mesmo. Sendo Deus, a essência divina por excelência, só pode ser percebido em todo o seu esplendor por espíritos que alcançaram um mais alto grau de desmaterialização. Quanto aos espíritos imperfeitos, se não veem Deus, não é por estarem distantes dele. Como todos os seres da natureza estão mergulhados no fluido divino, como nós estamos na luz. Somente as suas imperfeições são véus que lhe impedem a visão. Quando o nevoeiro estiver dissipado, vê-lo-ão resplandecer. Quer dizer, o nevoeiro aqui é uma alegoria, né? As nossas imperfeições, né? Para isso, não terão de ir procurá-lo perto ou longe. Quando a sua visão espiritual estiver limpa das manchas morais que a obscurecem, vê-lo-ão em qualquer lugar, mesmo na terra, porque Deus está em toda parte, né? Então, é isso que a visão, né? Como Kardec explica a visão de Deus pelos espíritos puros, né? Por que os espíritos imperfeitos não o veem? Então, tudo está ligado à evolução, à perfeição espiritual, né? Achei muito bonito isso. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? A visão de Deus, a gente nem imagina, o que eles vão ver, né? Eu teria que ver, ler, reler, para poder. Ó, vocês que conseguem captar mais facilmente, poderiam comentar. É no capítulo 2, Deus, gente. Deus, Eu vou item lá. capítulo 2, item 34. Mas eu fico pensando assim, né? O espírito puro, ele pode ver a Deus. O que ele vê?
né? A gente não tem nem ideia, a gente não pode nem imaginar, porque a gente não tem condições, né? Nós não temos condições. Você está falando, está se referindo a este capítulo aqui, o que ela leu, gente? É o capítulo Desculpa. 2 do livro Pronto, do tá certo. Gênesis, né? Uhum. Tá aqui, viu, gente? 34, não é isso, Terezinha? É Item item 34? 34. Capítulo 2, item 34. Provisão de Deus. É porque quando a gente vai lá para o livro dos Espíritos, e o Kardec vai falar sobre os atributos, né? Atributos de Deus, que, aliás, aqueles conceitos ali são conclusões do próprio espiritualismo racional. Quando vai falar, então, Deus é imutável, né? Deus é soberanamente justo e bom, etc. e tal. Ele vai fazer a pergunta, né? Se poderia se definir Deus com aqueles atributos ali. E os espíritos vão falar, olha, não é bem isso, né? Então, é tipo, é, é assim que a gente vê Deus, né? Usando justamente esse termo aí, né? Que ele vai trazer na Gênesis. Ele disse, olha, não é bem assim, mas é o que vocês conseguem enxergar. Ou É o que a seja, gente... é a É, maneira que vocês conseguem. Porque a única maneira da gente entender Deus é a gente superlativar o que há de melhor na gente, né? Então, se eu sou bom, Deus é soberanamente bom e justo. Então, quer dizer, pegar os atributos humanos e elevá-los, né? Aí a sabe que gente tem uma pálida ideia do que seria Deus. Então, eu os acho próprios interessante espíritos, quando né? Kardec fala, né? Nós não temos condições de alcançar o que Deus é, mas a gente pode pelo menos entender o que ele não pode deixar de ser, né? Exato. Ele fala isso, Já que a gente não consegue entender por um é, lado, tem que ser pelo outro. pelo menos o que ele não pode deixar de ser, que é único, infinitamente bom, justo, são os atributos. Aí ele passa os atributos de Deus, né? É bem interessante. Podemos voltar? Indo aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim, sim. Sim, Tá. Então, aqui nós vimos, e acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão dos seus mistérios, revelados aos mais dignos, né? Dignos porque alcançaram, né, essa dignidade pelos seus próprios esforços. Entre os espíritos puros também se encontra a suprema felicidade nas tarefas de que se alegram por delas serem encarregados. Esse item aqui também, eu até conversei com o Mário também sobre isso, né? Quanto mais evoluído é o espírito, mais valor ele dá para o trabalho, para a atividade, mais valor ele dá para ser útil, né? Quanto mais atrasado é o espírito, menos ele gosta de trabalhar, né? E o que a gente vê no nosso mundo, no nosso planeta? Lógico, existem muitas exceções, mas de maneira geral, a gente vê que o pessoal não gosta muito, não gosta de trabalhar e não gosta de estudar também. Pessoa, né, a maioria vai trabalhar porque precisa, é obrigado. E estuda também porque é obrigado, mas reclama, não gosta, né? Isso é um sinal de inferioridade. É um sinal de inferioridade espiritual, porque as duas ferramentas valiosíssimas de evolução é o trabalho e o estudo, né? De evolução, de crescimento espiritual. Então, é isso, né? Olha, os espíritos, né, puros, se encontra a suprema felicidade nas tarefas que eles abraçam, né? Então, quanto mais trabalho, né, para eles, melhor. Mais tarefa, mais missões, melhor. Porque Eles é são, puração, né? Eles são puração, como nós estamos aprendendo. sim, Puração é contínuo. Então, é, nós, os mais materializados, vai mas fazer o também nós quê? aqui, né, Zélia? Nós aqui Pois também, é. nossa civilização, mas a gente vai porque é obrigado, né? A É. humanidade aqui da Terra, a maioria, vai fazer porque é obrigada a fazer,
Mas os espíritos perfeitos fazem por amor, por dedicação, fazem com alegria, né? É diferente, né? Eu acho Você interessante quando sabe, você trouxe essa parte da ação, do trabalho, do estudo, e sempre é bom trazermos para a nossa realidade. Quantos anos, às vezes, trabalhamos numa mesma empresa, talvez, assim, mas quando eu me aposentar, eu não vou fazer nada. Eu Uhum. não vou fazer nada, não quero nem saber. Então, observe só como nós estamos, não é? E muito pelo É, contrário, como você mesmo disse, Terezinha, que conversamos anteriormente, sobre a felicidade. E os espíritos puros, ou eles se tornam realmente felizes a partir do momento que pode servir, que pode estar sendo útil. putz, é. Você vê aqui, o que que a maioria... A segunda-feira é um tormento para muita gente. Hum. A segunda-feira, porque vai começar a semana, tem que trabalhar, tem que ir na escola. Não vê a hora que chega o final de semana, não é? Ao invés, né, de usufruir esse período em que está sendo útil, não, trabalha, mas esperando lá, o final de semana, ou esperando as férias, ou esperando se aposentar, né? E não está usufruindo esse período em que está sendo útil, que é um período riquíssimo para o espírito, né? Para a evolução, para o crescimento espiritual e tudo, e intelectual também, né? E é assim, mas é uma característica ainda de inferioridade, né? De atraso espiritual. você sabe que é interessante que eu sempre estou com um livro, né? E aí o japonês perguntou para mim, o que que você está lendo, né? Aí um dia era um livro de filosofia, outro dia era um livro de história, né? Aí, para também não ficar falando muito, né? Eu falo, é filosofia. Aí ele faz aquela cara, o que que é? É história. Não, mas é romance, é tipo, é um conto. Não, é livro de história mesmo, né? Aí eu acho que ele não aguentou, ele falou, mas por que que você estuda isso? Por que você fica, né? Ele incomodado, sabe? Aí eu falei, eu disse, ué, porque eu gosto, é um passatempo, né? Aí disse, mas a dúvida dele é assim, para que que vai servir isso? Que Olha, é por isso utilidade que vai quando a ter, né? gente, é, qual é a utilidade, né? Por isso que quando a gente vai ver o diálogo de Kardec, principalmente no livro que é o Espiritismo, né? Falando sobre materialismo, sobre vida futura, é por isso que é importante, né, a gente entender, né, sobre a vida futura. Porque esse senhor, né, com certeza ele não pensa nisso. Então, o que que ele acha? Ele acha que ele já está velho, ele está só esperando o momento de se aposentar para ficar em casa, né, Sei não. curtindo as férias até morrer. E, ou seja, já acabou. Se ele tem a ideia realmente que ele é um espírito em evolução, né, talvez ele até se animasse, talvez seja um cara preguiçoso mesmo. Mas a ideia, né, de que nós somos espíritos imortais nos ajuda a compreender justamente isso, né? Que a gente está o tempo todo evoluindo e todo momento é uma oportunidade da gente. Então, é tipo, e não é só ele, né? É, Praticamente todos eles pensam dessa forma, né? Para que que eu vou estudar se eu já estou velho? Para que que vai me servir? Né? Aí eu virei para ele, perguntei para ele, né? Eu disse, por quê? Você acha que a gente não pode mais aprender nada? Você acha que a partir de agora é só trabalho e jogar patinco? Patinco aqui é uma espécie de cassino que existe aqui, né? E os japoneses são viciadíssimos nisso, né? Praticamente muita gente, né, frequenta essas casas de cassino. Então, ou os jogos, né? A maioria deles também aposta em cavalos, sabe? É muito comum isso aqui. Aí eu até brinquei com ele, se você acha que a nossa vida é o quê? É trabalhar, ir para casa, voltar, ir para o patinco e daí morrer? Aí ele falou, e não é? Aí eu falei, ah, não, não dá para filosofar em japonês aqui. Aí eu falei para ele, sério, de uma certa forma, então, né? Tipo, cada cabeça é uma sentença, né? é. E Mas o que também, me chama né? atenção, o que chama atenção é justamente quando a gente vai ver esses diálogos, né, que Kardec propõe, mostrando a importância do conhecimento,
não da doutrina em si, mas das ideias que a doutrina espírita traz, para combater o materialismo, o egoísmo, né? Uma série de coisas que vão derivar desse pensamento do niilismo, né? Do nada, né? Como a ideia espírita vem, né, nos abrir novos horizontes. Tem a questão também da gente ser útil também, né? Uhum. Quando me aposentar, não vou fazer nada. Não, eu vou. O que eu aprendi, eu posso ensinar para outras pessoas. Uhum. Você sabe que a maioria dos políticos, né, e cientistas, depois que eles se aposentam, eles continuam dando aula, palestras, né? Verdade. São úteis para a sociedade, né? O meu esposo, ele tem 76 anos e ele nunca entende, ele não entende por que tanto estudo. Por que vocês têm que estudar tanto? Isso vai servir em quê? E outras coisas que ele sempre comentava. Por que as pessoas. Eu sempre queria fazer um estudo aí, mas se você não vai colocar em prática no trabalho, para que estar estudando isso? Não vai ganhar dinheiro. Então, como nós estamos numa. Foi o que o meu chefe me falou também. Não vai estar ganhando dinheiro, não ganha nada. E sobre o voluntariado, porque o voluntariado aqui, como estamos, mais uma vez, estamos num país completamente materialista. Você tem que dar alguma parte, o voluntariado, mesmo que seja irrisório, você tem que dar, dependendo de algumas situações. E como o meu esposo ele fala alguns idiomas, eu falei, por que você não vai, já que você tem tanta experiência em relação aos idiomas, contato com a América Latina, você tem, por que não vai ajudar? Aí, para quê? Assim, uai, para ser útil. Eu disse, não, tô, para quê? Não é isso não, eu estou. Assim, eu ser voluntário para não ganhar nada, É aquele utilitarismo imediato, né? Não vai servir, né? Agora, quando a gente aprende com a doutrina, né? Que tudo que a gente aprende, né? As experiências que a gente adquire no trabalho, né? No estudo, nas nossas, tudo isso que a gente adquire até o último dia da nossa vida, a gente vai levar com a gente, né? É conquista, é conquista do espírito. Vai ser útil, vai ser importante para a gente no mundo espiritual, vai ser importante para a gente em futuras encarnações, porque a gente já vem com toda aquela bagagem, né? Quando a gente tem essa ideia, a gente só quer aprender e trabalhar mesmo, né? A gente quer aproveitar ao máximo, né? Se as pessoas tivessem um pouquinho mais atentas, elas veriam que nessa própria existência tem muitas coisas que elas têm conhecimento que não é dessa vida, Sim, que são as chamadas aptidões, as né? aptidões Então, quer inatas, né? dizer, essas aptidões elas não brotaram do nada, elas são consequências, né, de vidas vividas e conhecimentos adquiridos, né? Que é um mérito da individualidade. Então, se mesmo a pessoa ela ficar mais atenta, ela começa através mesmo de um raciocínio, né? Filosófico mesmo, né? De começar a fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda, né? Ela começa a entender que toda oportunidade de aprendizagem, né? E o que é incrível, né? Você pode estudar e ser o aluno mais aplicado, sozinho, estudando. Você só consegue aprender e fixar esses conhecimentos quando você compartilha. Isso é Isso, fato. é Isso fato é mesmo. fato. A gente só consegue fixar quando a gente compartilha, né? Então, daí tá aí duas pistas, né? era A isso gente justamente fica que eu ia mais falar, atento. porque o fato de estarmos só estudando com livros e tudo isso não significa que vamos não colocar em prática, porque se de repente ficarmos só entre nós, como você mesmo expôs, na nossa casa, fechado, porque eu tenho uma situação como essa, que é uma pessoa,
Eu conheço uma pessoa assim que é. Então fica só nos livros. E quando alguém vai te procurar pedir uma ajuda, diz, não, agora não tenho tempo, não posso. Aí tampouco não vai estar, não está colocando em prática até o próprio estudo, até que está estudando, principalmente no caso, a pessoa é muito filosófica. E é isso. Então, assim, ação, né? Tudo na vida é colocarmos em ação. Porque só ficar também só com os livros e não procurar colocar em prática o que está se adquirindo como conhecimento, fica ao ar. Sim. Podemos continuar, então? Eles, Por né, favor. os espíritos puros, são os messias ou mensageiros de Deus para a transmissão e a execução de suas vontades, né? Messias ou mensageiros de Deus. Eles realizam as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa a que só se chega pela perfeição. Os espíritos da ordem mais elevada são os únicos que comungam dos segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento e que são os representantes diretos. Aqui tem uma nota, né? Mas eu não consigo abrir, não sei por quê. Vamos ver. Assim, a evolução do princípio inteligente na criação compreende 3 fases: anímica, humana e co-criadora. Na fase anímica, os seres do mineral ao animal desenvolvem-se somente na vida corpórea. Eu não sei, eu queria deixar aqui, eu até conversei com o Mário, né, outro dia, Mário, essa questão da Hum. fase anímica, porque a anímica tem relação com a alma, né, ânimos, né, é a alma. E eu não sei porque ele coloca a fase anímica nos seres do mineral ao animal, que desenvolvem-se somente na vida corpórea. Eu não entendi bem isso. Porque a fase anímica é tudo, né? A alma evolui em todos Então, os sentidos, né? Eu... eu faço comentário agora ou você Pode falar, termina? pode fazer, Mário, pode fazer. Não, naquele dia, o que eu tentei passar para você, e o que eu vou tentar passar aqui, Só um instantinho. Não é um melhor ponto de ler vista. tudo? Vamos ler, finalizar, porque vai ficar pela metade. Porque olha só, daqui a pouco por causa do horário. Então, vamos ler e fazer o comentário posteriormente, gente, por favor. Assim, a evolução do princípio inteligente na criação compreende 3 fases: anímica, humana e co-criadora. Na fase anímica, os seres do mineral ao animal desenvolvem-se somente na vida corpórea. Os animais aprendem pelo condicionamento, castigo e recompensa, por meio dos hábitos determinados pelos instintos, emoções e impressões externas, desenvolvendo assim as faculdades animais. Na fase humana, o ser vai dominar, por seu livre esforço, autonomia intelecto-moral, desde simples e ignorante, as faculdades do espírito. Então, as faculdades são razão, vontade, imaginação, senso moral, livre-arbítrio, ganhando desenvoltura e compreendendo o mundo espiritual no decorrer das reencarnações. Na terceira fase, atuando no mundo espiritual, participam da criação, conquistando a felicidade, serenidade e as qualidades e habilidades para contribuir para a harmonia do universo, e assumem as missões concedidas por Deus, desde atuar como protetor dos seres em evolução, das famílias, das humanidades. Atingem, quando puros, a culminância de gerir a formação e desenvolvimento dos princípios inteligentes, dos mundos, sistemas solares, galáxias e universos.
Não, tá falando aí do processo evolutivo, né? Desde o mineral até o espírito superior, né? Aí abrangendo tudo aí, Ele vai dividir em três fases aí, né? Uhum. A fase, né? A fase, como ele chama, fase anímica, que é do mineral ao animal. Depois ele vai falar na fase humana, né? Com as diversas encarnações e a condição de espírito puro, né? Que já está atuando no mundo espiritual, que não precisa mais da reencarnação. E nesse ponto, eles chegam até, quando atingir o estágio já de puros, eles vão participar e gerir dessa formação e desenvolvimento dos princípios inteligentes dos mundos, sistemas solares, etc. e tal. Então, quando ele termina aqui, fazendo a terceira, você vê que quem faz, né, o desenvolvimento dos princípios inteligentes são os espíritos puros. Aí a gente volta para onde? Para a primeira fase. Então, quando ele fala fase anímica, no meu entender, ânima, né, que vem de alma, ele está falando aqui, ele está se referindo ao espírito que está animando os seres do mineral ao animal. Mas esse espírito Princípio aqui é com inteligente, né, Mário? Ele isso, estaria. esse Isso, espírito aqui é o princípio é um princípio inteligente. inteligente, é um espírito letra minúscula, como Kardec salienta, né? Isso. Então, quando ele fala fase anímica, ele está se referindo ao espírito com E minúsculo. Na Princípio fase inteligente. humana, é ânima também, só que aí é o espírito individualizado. Por isso que a gente fala alma, é o espírito encarnado, o espírito com individualidade, com E maiúsculo. E espírito é o espírito na erraticidade sem, no intervalo de uma, sem corpo, né? No intervalo de uma encarnação e outra. Então, quando ele fala na fase anímica, está se referindo a um princípio inteligente como espírito, mas o Porque espírito com E minúsculo. a fase anímica, ela está em todas as fases, né? Porque é a alma, né? Está em todas as fases, desde o mineral até o espírito puro, né? Não, não é, Terezinha. A fase anímica é apenas o desenvolvimento desde o átomo primitivo até o animal superior, em que ele se desenvolve como princípio inteligente. A partir do momento que o ser humano, que esse princípio inteligente está pronto, isso está lá, se não me engano, no capítulo 3 da Gênese, eles recebem uma centelha divina, a alma humana, e a partir do momento eles começam a, como simples e ignorante, desenvolvendo as suas faculdades. E Kardec diz, não é nem na centésima, nem muitas vezes na milésima vida em que eles tomam consciência de si. Então, na fase anímica, não há consciência de si. Na fase humana, começa a tomar consciência, às vezes demora de 100 a 1000 vidas. E quando espíritos, né, que não precisam mais encarnar, eles então começam a se desenvolver apenas no mundo espiritual. Fica claro isso? Tá. Como você está explicando, eu entendi sim. O que, na verdade, eu acho que Terezinha se complicou foi no significado, né, Terezinha? Porque Porque anímica aí diz respeito à alma, o próprio desta, mas aí é o princípio inteligente que está em desenvolvimento, ele fez uma que é o próprio diferença, né? espírito. Porque ânima é alma, é alma. Ânima, o É, significado é alma, né? Mas ele fez uma diferença aí, usou a fase anímica só para o princípio inteligente. Ele mesmo fez essa diferença, né? Tá certo. É igual quando a gente fala desenho animado, né? Que o desenho animado, não sei se vai ser boa esse exemplo, o desenho animado. O desenho, sem o princípio inteligente, ele vai ser inanimado, ele não, vai ser inerte, né? Ou seja, a matéria, ela por si só, ela não é inteligente, né? O princípio é que vai se desenvolver, a gente chama de anímico, né, esse processo, né, dela estar desenvolvendo, né? Então, nessa fase, até a fase humana. Tá Mas certo. do jeito que a Nilce explicou, ficou bem melhor do que a minha explicação, complementou. ficou bem melhor. Bravo, Nilson. Merci.
Ah, mas aí tem uma coisa. Vocês se lembram de quando nós aprendemos que os minerais como é que a gente é no mineral que se dorme? Mineral dorme no vegetal, É uma frase É o Leon Leon Denis, Denis. né? Se eu não me Leon engano. não Denis, é, é. gente? Sabe? Como é que é? Quem se lembra? No mineral se O dorme, no vegetal espírito e dorme no mineral, é, sonha no no vegetal, Sonha no vegetal. vegetal. agita-se no animal e desperta no homem. É, isso mesmo. É E como bonito, né? ficaria então isso no estado mineral, se ele ali está como um princípio inteligente? Quer dizer que não está, ficou sem desenvolver nada? Na Como questão, mineral. na questão 88A do Livro dos Espíritos, tem uma colocação de São Vicente de Paulo. 888. 88A de São Vicente de Paulo é o último parágrafo e vai dar uma compreensão também do que tu está falando, Zé. A centelha tem alguma cor? É isso? Não, 88A do Livro dos Espíritos é o É. último parágrafo. Não é o penúltimo, inclusive, não é o último, é o penúltimo. É uma explicação de São Vicente de Paulo. Deixa eu ir lá. Eu estou aqui no capítulo, qual o livro, o primeiro volume. Vai Pô, que pela interessante. questão, na questão, vai É, pela porque eu estou no questão. 88A e está a forma e ubiquidade dos espíritos. Oxe, 88A do Livro dos Espíritos. é, estou nele. Não, tá errado. Não, tá errado. É. Oito. Então, vê aí, É, gente. é caridade e amor ao próximo, Quer que subtítulo. eu tiro aqui, Zé? É melhor. Estou lá. Então, o outro texto que você colocou ainda do. Deixa eu ver. Não, tá no 88. Não, é 888A. Ah! Além de ser assim, 8, tô ruim, hein? Hein, Nilson? Por isso que não estava dando nada, eu tava, Eu- entendi oitenta e O que oito que a é? É Eu só tô. 888, é isso? É 889. 888A. 888. Aqui. Ah, 888. tá. Talvez eu Também tenha dito entendi 88, 88A. entendeu? Então eu falei errado, desculpa. É, 88A. 888A. Aqui, gente, vocês estão vendo? Sim. Aqui. Quer ler, Nilcinha, por favor? Aí, vamos ler no penúltimo parágrafo dessa questão aí, mais para Ah, é o baixo. Aqui. comentário B. Esse? É, mais para baixo. Não, aqui. É penúltimo parágrafo. Aqui tá, amai-vos uns aos outros. No meu tá aqui, Não, ó. mas é o penúltimo. Ah, aqui, ó. Passou? Aqui, ó. Amai-vos. Quando ele fala assim, ó. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, divina lei pela qual Deus governa os mundos. Aí ele fala assim, citando aquele exemplo do Leon Denis, né? O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Aí está a resposta do mineral. É, gostei. Nossa, muito bom mesmo. Bacana, né? Muito Nossa, bom. muito legal isso. Vou até aqui. Mais alguma coisa, Por Nicinho? isso que, Não, eu por acho isso que que a gente fala responde aquela ideia, né? Quando a gente fala Deus é o motor, né? Que ele está isso. lá, ele é imóvel, né? Ele exerce uma força de atração. E É a essa atração é unidade. justamente, é, Isso, Mário. quanto mais a gente se afasta dele, né? Mais a gente é por isso que não existe o conceito de
Aí, Nilce e todos, né? É que eu fui entender por que que não existe o mal. O que existe é um Isso, afastamento de Deus. isso. Então, toda vez que eu estou distante das leis de Deus, que é a lei de amor e caridade, né, e justiça, eu estou afastado dele. Mas ele, mais cedo ou mais tarde, vai me, né? A força de atração dele é irresistível. Eu posso até estacionar, mais cedo ou mais tarde eu vou continuar minha caminhada, porque, né, é a força de atração. E essa força é a lei de amor. Aí que eu fui Isso. entender por que que não existe mal. O mal é E por, apenas esse afastamento, né? Uhum. A Isso, e por ignorância do que que bem. no mundo, e por que que no mundo espiritual os espíritos, né, que estão em harmonia com a lei universal, eles trabalham, né, devido a essa atração. O amor os une. Então, eles servem de forma espontânea, natural, porque o amor, né, Deus os atrai para ele. Então, quando a gente estava falando antes, né, de que não existe preguiça, muito pelo contrário, a necessidade de trabalhar é inerente, porque esse amor nos faz servir uns aos outros. É o caminho do bem, é a escada de Jacó, né? É aquele É, simbolismo, é isso, entendeu? isso. A escada de Jacó é justamente, né, essa, Isso, esse essa caminho. força de atração, né, o caminho, né? Uhum, é. E lembrando, né, o caminho, a verdade e a vida, né? Isso, Que é são os isso exemplos mesmo. de Jesus, né? Esse é o caminho que Jesus nos ensinou. Amor, amai-vos, amai-vos. Muito bom mesmo. São 16h22. Você acha bom continuar, Zélia, ou parar Eu aqui? não sei olha, você coloca, por favor, onde você parou. Aqui eu vou procurar no livro físico aqui, para mim Olha, seguir, paramos Terezinha. nessa aqui. As atribuições dos espíritos são proporcionais. Certo. É a partir daqui que a gente tem que estudar agora. Ele no 76, aqui no meu, na página 76, não é isso? Aqui. Bom, o que podemos fazer é. Acho que dá tempo sim, não podemos continuar, gente, esse É parágrafo um aqui? parágrafo grande, né, Zélia? Bom, se quiser, a gente. Não, podemos ver. Agora, se tem alguns comentários que você gostaria de fazer Faltam a esse exemplo, 7 vamos deixar minutos. para próxima semana. Como vocês acharem melhor. Bom, Eu então, estou já por que. conta. Hã? Eu Então, estou pronto. por Então, a conta da gente fica decisão por de aqui? vocês. Não, eu estou por conta da decisão de Pois vocês. é. O negócio é o seguinte: vamos ou não vamos? Só Então, colocar. vamos ler, então. Pelo menos Pronto. qualquer coisa na Qualquer coisa a próxima gente semana. repete, gente. A gente está sem fazer Repete, resumo. repete. Então, vamos lá. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento, aos conhecimentos que possuem, às suas habilidades, à sua experiência e ao grau de confiança que inspiram ao mestre soberano. Anotei aqui, deixa eu ver se eu abro. No livro dos Espíritos, na parte 2, capítulo 10, tem ocupações e missões dos espíritos. É longo, mas é bem interessante, né? Para a gente saber direitinho essas atribuições dos espíritos, né? Eu não coloquei aqui. Se quiser abrir no nosso próximo estudo, abrir esse capítulo, Eu né? acho que seria interessante. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento, né? Não há aí privilégios ou favores que não sejam o prêmio do mérito. Tudo é apreciado pelo critério da mais estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas apenas àqueles que Deus sabe estar aptos a cumpri-las,
e cuja realização são incapazes de frustrar ou comprometer. Vamos ler, né? Depois a gente volta aí na próximo estudo, né, Zélia? Isso. Né? É. Deus, deixa eu ver onde que eu parei aqui, né? Enquanto, sob as próprias vistas de Deus, os mais dignos compõem o Conselho Supremo. Aos chefes superiores é conferida a direção dos turbilhões planetários, e a outros é conferida a direção de mundos especiais. Vem a seguir, na ordem de adiantamento e de subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas daqueles que são encarregados do desenvolvimento dos povos, da proteção das famílias e dos indivíduos, do impulso de cada ramo do progresso, das diversas operações da natureza, até os mais ínfimos detalhes da criação. Então, desde o menorzinho, né, até os maiores, né, sempre, né, têm tarefas, têm atribuições, têm atividades. Nesse vasto e harmonioso conjunto, existem ocupações para todas as capacidades, aptidões e disposições, ocupações que são aceitas com alegria e solicitadas com ardor, porquanto representam um meio de adiantamento para os espíritos que aspiram a se elevar. Eu acho que seria interessante na próximo estudo a gente pegar de novo esse parágrafo, né, Zé? Fazer um resumo, vamos fazer como nós sempre fazemos, fazer um resumo e já podemos adentrar. O que vocês acham? Vocês concordam? Sim, até mesmo pelo tempo, né? Não vai dar para a gente fazer muita Faltam coisa agora, três. né? É, foi indicado. Então, você acha que a partir da 578, é isso, Terezinha? A página. Não, não, a questão 578. Sim, do Livro dos Espíritos, né? Você Isso. viu? Agora é um capítulo longo, se vocês acham interessante. Ah, você quer todo o capítulo? Então, não, é uma sugestão, eu acho que não precisa tudo, né? Nós podemos Ah, pegar. não, vamos pegar algumas questões e quem estiver interessado pode aprofundar-se mais sobre isso. Certo. Porque, por exemplo, aqui, se nós vermos, o espírito pode falir na sua missão por sua culpa? Sim, se não for um espírito superior, como ele aqui diz. E vai seguindo. Certo. O interessante é que na Aqui, 550. na verdade, como ele É. está falando de missões aqui, a gente pode se ater só a uma outra questão, né? A 569, eu acho que resume bem isso, porque ele fala quais são as missões que os espíritos desencarnados podem receber. Que eu acho que é justamente, né, Ah, é, o, 579. a 69, 569. Mas é lógico que, né, enquanto até o próximo estudo, a gente lê esse capítulo inteiro e a gente pode Letra, trazer algumas só um ideias, né? pouquinho. Não necessariamente. Oi? Não Desculpa. necessariamente. Uma sugestão, a gente poderia ler, cada um lê, né? E Porque, na pega. verdade, isso já estudamos. Você se lembra disso? Eu acho que isso aqui Nós já vimos. já A vimos, sim. sugestão, velha, a minha sugestão é assim, cada um lê agora durante a semana e cada um pega os detalhes ali do que leu, do que achou interessante dentro do nosso estudo e traz na próxima, Isso. para não ter que ficar lendo tudo, porque é Não, muita ficar lendo, coisa, eu né? acho Não, não mas assim. eu Cada acho um que nem procura. precisa ler. Porque, na Não, verdade, como esse capítulo vai abordar Isso. é, é, bem detalhadamente, né? E aqui não, aqui é só para trazer a ideia dessas missões. A gente pode ler duas, três questões, eu acho que resume, né? E se resumo alguém aí, achar fazer um resumo. interessante uma outra coisa, Uhum. Porque Tá. justamente vai acho que fica bom. complementar, aqui posteriormente vai complementar o que ele está se referindo aqui, de uma forma Tá. mais Uhum. aprofundada. Certo, porque tá bem desenvolvido aqui, né, no céu e Está inferno, bem né? desenvolvido. Como nós falamos, o Kardec foi passo a passo. Se É, ele já estava sendo em 1857 no Livro dos Espíritos e agora estamos em 1865,
Mas certo. foi ótima a sugestão, Terezinha. Vamos parar. Por isso eu vou, se vocês me permitirem, vou parar o vídeo. Gratidão a todos vocês, a gratidão a Terezinha e o Mário. Foi uma surpresa boa. Gratidão, Eu gratidão, quero agradecer o Nilce. meu chefe lá que deu folga para todo mundo. Quer dizer, meu chefe não, a própria fábrica, né, que deu folga para todo mundo. Posso tirar, então? Gratidão, Nilce. Então, gente, até a próxima. Daremos continuidade. Paramos aqui, viu? Deixa eu ir lá de novo. Ai, já fui de novo. Na 76, se eu não me engano. Estou aqui já. Não, estou É com a gente. 76, é página 76. Não, é porque eu 76. estou aqui com vários livros, você não tem nem ideia. Imagina. Aqui você não tem nem ideia. Então, muito obrigada, gente. Tchau.